Olá, este é o primeiro vídeo do canal Viagens de Hermes e nós iremos falar sobre o diabo, o homem, o espelho e a condição humana. Eu sei, parece muita viagem, mas é exatamente esta a proposta do canal. Como sugere o próprio título, fazer viagens, ou seja, traçar trajetórias a partir de temas totalmente diferentes para assim a gente alcançar uma mundividência nova, ou seja, uma visão de mundo que seja inédita, conectando o que até então não foi conectado, juntando, por exemplo, cultura popular com cultura erudita, temas contemporâneos com temas antigos e remotos no espaço e no tempo. Então, por exemplo, fazer uma leitura de um funk brasileiro a partir de Nietzsche. Essa proposta seria extremamente viajante, uma vez que você estaria fazendo conexões que até então não foram feitas. E essa é a proposta desse canal, fazer conexões inéditas para assim alcançar uma ideia totalmente original. A partir dessas novas ideias propagadas nestes vídeos que nós damos início hoje, nossa intenção é conseguir alcançar uma verdade até então nunca dita. Enfim, Viagens de Hermes são as viagens do impossível. Para falarmos do diabo, personagem de recorrente presença em textos da cultura popular, é importante dizer que o termo diabo advém dos termos gregos dia e bolos. Dia, cujo significado é fora, e bolos, cujo significado é movimento. O diabo, portanto, é aquele ser que se move para fora, ou que rompe, ou que nega, ou que faz essa ousadia de sair mesmo, de romper. Seja com o oficial, seja com o que lhe é dado, de qualquer forma, ele é o ser que nega. E isso vai aparecer no Fausto do Goethe, em que o Mefistófeles ele se caracteriza dessa forma. Ele diz, eu sou o espírito que nega. Ou seja, ele tem a característica de negar. Na Igreja do Diabo, conhecido conto do Machado de Assis, novamente ele aparece como o ser que nega. Inclusive, nesse conto ele vai fazer uma igreja que seja dele, a Igreja do Diabo, e nessa igreja o que antes era vício se torna virtude. E o que antes era virtude se torna vício. Ou seja, ele nega tudo que foi dado por Deus, ele nega todo o plano divino. Dessa forma é que ele se caracteriza como o espírito que nega. No Macário do Álvaro de Azevedo, novamente ele vai aparecer como esse espírito que traz a contradição, ou seja, o espírito que vai trazer o contrário do que é imposto, o contrário do que é a realidade. Portanto, surge como um espírito que nega. Outra obra do escritor Machado de Assis, que faz referência a esses personagens diabólicos, é o Evangelho do Diabo, que, como sugere o próprio título, se trata de uma recomposição da autoria do diabo do Evangelho de Deus. Ou seja, ele recompõe o Evangelho de Deus a partir de sua perspectiva, transformando o que era vícios em virtudes e o que era antes virtudes em vícios, repetindo, portanto, o mesmo movimento da Igreja do Diabo. E essas atitudes do diabo é o que fez com que alguns personagens da cultura popular, da literatura do Ocidente, fossem considerados personagens endiabrados, como por exemplo Dom Quixote de la Mancha, que decidiu, a partir de suas leituras de livros de cavalaria, viver uma realidade diferente daquela que as pessoas com quem ele convivia viviam. Ou seja, ele decidiu viver uma realidade baseada em suas leituras de livros de ficção, excluindo, portanto, a realidade dada a ele por Deus. Neste sentido, ele também poderia ser endiabrado. Outro nome que podemos citar é o do escritor francês François Rabelais, que decidiu compor seus livros a partir da fórmula aristotélica que dizia ser o homem o único animal que sorri, contrapondo, portanto, realçando, grifando a diferença entre o riso e o sério. A partir dessa contraposição, ele reafirma o homem como o animal mais singular do mundo pelo fato dele poder sorrir, dando, portanto, uma maior importância ao riso do que o sério. E na própria Bíblia, podemos deixar de citar, o diabo aparece como esse ser que rompe. Ele rompeu com o plano divino. Ele foi, na verdade, o primeiro personagem a conseguir fazer essa ousadia, a ousadia de romper com o plano de Deus e criar o seu próprio caminho. Por isso ele é considerado o diabo, por isso que ele é considerado o ser que rompe, o ser que nega. Porque essa atitude de separar é o que fez se distinguir dos outros anjos, e o ato de separar comumente é pensado como um gesto genesíaco, uma vez que ele funda mundos. Seja a separação entre céus e terra, como prega a mitologia grega, seja a separação entre o diabo e Deus, como prega a mitologia cristã, mesmo a ciência pode cooperar com essa imagem genesíaca da separação, pois o Big Bang também é essa explosão que cria tudo. Então, a separação ela é sempre o ato que cria o mundo, é o ato que dá a origem ao mundo, ao universo, ao mundo, à realidade como nós a conhecemos. Essa imagem da separação é uma imagem mitologicamente universal, pois em vários mitos a respeito da origem do mundo, há uma espécie de separação que teria posteriormente propagado no mundo. E isso responde duas perguntas a respeito da Bíblia. Uma é com relação ao porquê de Deus ter demorado tanto, se prolongado tanto em conceber
ao diabo o castigo divino eterno, né, que é lançá-lo à condenação eternamente, por que isso será um evento apenas do final dos tempos e não do início dos tempos? Isso não pouparia muitas vidas, uma vez que o diabo é o ser que propaga toda a maldade do mundo? Outra pergunta se refere a um episódio mais específico, que é com relação a Jó. Por que Deus decidiu mudar totalmente a vida do seu servo mais fiel, que era Jó, apenas por causa de insinuações do diabo? Sabendo Deus que o diabo era o pai da mentira. Por que Deus, então, mudou tudo, todos os planos na vida do seu servo mais fiel, apenas por causa dessas insinuações? A resposta para essas duas perguntas é a mesma. É porque Deus tem o diabo como seu filho predileto, o seu filho mais amado. E esse amor todo que Deus nutre pelo diabo se explica por causa de dois motivos. Lembram-se que eu falei sobre a separação como a grande imagem de toda a origem do mundo, explicada por várias mitologias? Então, a explicação é que tudo que existe precisa de uma negação, ou seja, tudo que existe precisa de uma oposição, para que haja essa separação que depois viria a criar um novo mundo. E, portanto, o diabo é totalmente necessário para a mitologia cristã. Assim como várias outras personagens da negação em outras várias mitologias são necessárias para a criação desses novos mundos, porque a separação é necessária. E o diabo, ele é essa grande oposição propagada pelo cristianismo. A negação, portanto, personificada pelo diabo, é necessária para a criação do mundo cristão. Por isso que Deus o tem com tanta credibilidade, por isso que Deus é tão atencioso com ele. Mas isso não explica totalmente o porquê de Deus ouvir tanto suas insinuações. Aí vem o segundo motivo. É porque Deus percebe no diabo algo que nenhum outro anjo tem, que é a de igualar-se a ele a partir de sua autonomia. Quando o diabo fez a atitude pioneira, a ousadia pioneira de romper com o plano divino e criar seu próprio caminho, ele se igualou, neste requisito, ao próprio Deus, pois ele alcançou a mesma autonomia que Deus. Ou seja, ele se tornou um criador também, criador de seu próprio caminho. E neste ponto, ele se iguala ao Pai. E Deus percebe isso, percebe que o diabo fez a mesma ousadia que o próprio Pai, que é criar o seu próprio caminho e criar o mundo, e criar uma nova perspectiva. E podemos continuar citando essas várias representações do diabo, essa importância de ter sempre algo que negue o mundo, ou seja, de ter sempre uma negação. Na obra do escritor português Fernando Pessoa, a obra intitulada A Hora do Diabo, há um diálogo entre o diabo e uma senhora, e essa senhora indaga ele a respeito de qual é essa condição, qual a condição do diabo, por que o diabo existe, por que ele é esse ser que nega, qual a sua condição. E o diabo responde magistralmente, ele responde o seguinte, ele diz que a negação é a lei da vida, e que o próprio corpo do ser humano, ele segue esse princípio de autonegação, porque a nossa estrutura físico-química, ela segue um princípio de degradação, de desintegração, de dispersão irrevogável, ou seja, nós precisamos dessa capacidade de nos autodestruirmos, pois apenas assim nós conseguimos nos curar de doenças, conseguimos nos adaptar a determinados climas. Então, essa capacidade do ser humano, essa capacidade do corpo humano é o que o diferencia de minerais, de pedras, pois é essa possibilidade, é esse princípio corporal que nos mantém vivos. E essa acaba se tornando a condição não apenas do corpo, mas também da mente, também da existência do ser humano. Um filósofo bastante depreciado da cultura brasileira, que é o professor Eudoro de Souza, ele comenta a respeito dessa característica diabólica que é a de romper, ou seja, essa negação constante. E aí ele joga também para o homem, ele diz que o homem também é esse ser da recusa. E é engraçado podermos igualar o homem ao diabo neste sentido, pois de acordo com a própria mitologia cristã, o primeiro dos homens, Adão, foi um homem também que negou o plano divino, ou seja, foi um homem também que negou o paraíso e também foi expulso por ele, bem como o diabo. Então há um paralelismo entre o primeiro homem e o diabo, porque os dois romperam com o plano, os dois saíram e foram expulsos do paraíso, criando, portanto, o seu próprio caminho. No caso do Adão, é claro que teve toda a questão da manipulação, de Eva, da serpente, mas pensando no todo, Adão também teria sido responsável pela primeira recusa, mas aí seria a primeira recusa humana. Então, como diz o próprio biólogo Edgar Morin, nosso corpo é uma organização de moléculas de carbono, de oxigênio e de hidrogênio que segue esse princípio de degradação, de dispersão mencionado já anteriormente. O diabo, ainda nessa conversa da hora do diabo com a senhora, cita também uma imagem do filósofo francês Emmanuel Kant, que falava de uma pomba que julgava poder voar no vácuo. Pensem bem, uma pomba não voa no vácuo. Na verdade, se ela estivesse no vácuo,
A única coisa que aconteceria seria a sua queda. O que mantém a pomba no céu é exatamente a tensão entre o ar e o seu corpo, ou seja, ela precisa dessa força oposta que vem contra a sua direção para que assim ela se mantenha no ar. Ou seja, não é o vácuo que mantém a pomba no ar, mas sim essa força constante que vem contra o corpo dela, ou seja, é a oposição que a mantém no ar. A partir dessa imagem, o diabo mostra para a senhora de que forma que o homem também precisa dessa força contrária a ele para sobreviver. Sem essa força, sem essa oposição, nada sobrevive. A própria natureza tem essa característica de ter várias oposições. Vejam, o céu e a terra, o dia e a noite, o frio e o calor, a morte e a vida, a natureza era toda feita de oposições, porque apenas a partir dessas oposições que há mundo, que há realidade. E o diabo, mitologicamente, seria esse ser que realçaria essas oposições, ou seja, ele ajudaria a separá-las para então realçá-las, mostrando ao homem a realidade. E de que forma o homem se iguala ao diabo? O próprio diabo tem plena convicção de que o homem ele também é puramente diabólico e que a condição humana é também a condição diabólica. E por isso, comumente, o diabo aparece como um espelho na mão, porque o espelho é o objeto simbolicamente utilizado para mostrar ao homem a sua verdadeira condição, ou seja, a sua alma tenebrosa. Tem um livro que se chama Dicionário dos Símbolos, do escritor Jean Chevalier, sobre várias imagens simbólicas, poéticas, e aí tem um verbete sobre o espelho. E neste tópico, ele fala que o espelho ele aparece como um objeto utilizado pelo homem para que ele possa ver sua alma tenebrosa, ou seja, o seu lado obscuro. E por isso o diabo gosta tanto do espelho. O espelho é muito diabólico porque ele mostra ao homem a sua contradição, ou seja, o seu lado escondido, que é o contrário do que ele vê, e ao mesmo tempo, a partir de então, ele mostra ao homem quem ele verdadeiramente é. Por isso que o diabo, em várias recorrências, aparece com o espelho. Nas Memórias Póstumas de Brás Cubas, por exemplo, do Machado de Assis, em uma lembrança que Brás Cubas tem de Virgília, ele a vê conversando com dois diabos, e cada um desses diabos aparece com um espelho, mostrando a realidade a Virgília a partir dos espelhos. Então o espelho ele sempre aparece como esse objeto utilizado pelo diabo para mostrar a sua proposta ao homem, que é a da negação, porque o homem é esse ser da recusa exatamente porque ele é o ser que sempre está negando o que lhe foi dado. Essa característica do homem, essa característica tão humana, é também diabólica, porque o diabo foi o primeiro personagem que fez essa ousadia de romper. O homem depois só a repetiu. Portanto, o espelho fica de intermédio entre esses dois personagens, o diabo e o homem, exatamente porque ele faz essa reflexão entre os dois. Ele mostra ao diabo de que forma que o homem é parecido com ele, exatamente devido a essa capacidade de sempre estar negando aquilo que lhe foi dado. O homem ele sempre quer mais, ele nunca está satisfeito, ele sempre quer conquistar mais. Então, ainda mais nesse mundo capitalista, isso fica ainda mais evidente, a capacidade do homem de sempre se querer ser mais. A ambição humana é infinita, bem como a ambição diabólica. Porque a ambição diabólica é exatamente essa ambição que está sempre negando tudo. A partir dessa negação generalizada, ele ambiciona sempre poder subir de nível. Por isso que o homem é essencialmente diabólico. Se vocês gostaram do vídeo, por favor se inscrevam no canal para acompanhar as próximas várias viagens que nós estamos preparando. Até mais!